Cara, tomei um cangaço. Tô te falando, cara, tô todo encangaçado. Não, peraí. Tu quer dizer que tu tomou um cagaço e que tu tá todo encagaçado? Ah, para! Tu não me conhece? Então sou homem de tomar cagaço? De ficar encagaçado? Negativo, eu falei certo, cara. Eu tomei um cangaço. Eu tô todo encangaçado. Te liga. Ah, já sei. Você está se referindo então ao neocangaço? Ao cangaço novo? Não, também, cara, não. Porque o cangaço novo, o novo cangaço, o neocangaço, já estão velho, já não são mais novo. Porque a novidade agora é o cangaço digital. Te liga, cara. Pô, tô ficando confuso. Eu sei, cara, tu tá sempre confuso. Esquizofrênico, o cara fica discutindo consigo mesmo. Mas de qualquer forma, deixa que eu te explico, cara. Deixa que eu te explico tintim por tintim desde o início. Cangaço, novo cangaço, cangaço digital. E vamos começar do começo, porque já começa confuso. Que nem a abertura desse episódio. Sabe por que começa confuso? Porque a palavra cangaço é uma palavra sinuosa, misteriosa. Ninguém sabe direito a origem desse étimo. Acabaram batendo martelo mais por cansaço de que vem de canga. Sabe canga, né? Aquilo que o animal bota assim no pescoço, no lombo, para carregar uma carga. Porque os cangaceiros viviam carregando a sua própria carga, inclusive o peso da sua consciência nas costas e na cabeça. Mas ninguém sabe direito se cangaço quer dizer de fato isso, porque existia uma palavra muito antiga, ancestral no sertão, de que cangaço também era o esqueleto daqueles animais assim, mortos de sede, na aridez mítica, misteriosa, refulgente, com aquela coisa meio assim, miragem, né, exalando daquele chão rachado do sertão, da Caatinga, o lugar mais repleto de mitologia do Brasil. E dentre as mitologias da Caatinga, evidentemente está a mitologia do cangaço e do cangaceiro. Mas eu não vou entrar nessa história contigo, porque já tem um canal no YouTube, quase irmão do canal Buenas Ideias, o canal do Robério Santos, que se chama O Cangaço na Literatura. Vai lá ver, ele já me mandou vários livros, já me mandou presentes, me mandou camiseta, e eu nunca dei nada em troca para ele, a não ser meu amor, minha consideração, meu apoio, né? E os livros que eu não mandei, mas pensei em mandar. Então tu vai lá, e tu começa a tentar descobrir alguma coisa sobre a palavra cangaço, sobre a história inacreditável do cangaço. Mas como esse canal é cultura, como esse canal é história, como esse canal entrou no ar para te fazer ler e ter as tuas próprias ideias, eu vou indicar uma bibliografiazinha assim, né, cara? Por exemplo, tu poderia começar lendo O Cabeleira, do Franklin Távora. O Cabeleira, cara, um livro maravilhoso desse escritor cearense, que foi publicado em 1876 e que às vezes a gente era obrigado a ler no colégio, né? E tudo que é obrigado a ler no colégio já fica assim. Mas é um livro sensacional. É um livro incrível sobre a vida do José Gomes, que foi o cangaceiro original, o cangaceiro ancestral, o cara que inventou o cangaço em 1780. O livro é de um século depois, 1876. Né? E o livro acaba tendo uma grande importância porque ele é um dos pais ou mães fundadoras da literatura regionalista. Claro, já existia a literatura regionalista daquele mala, daquele escravista, daquele cara horroroso, aquele cearense horroroso, se bem que o Franklin também era cearense, e tem muito cearense legal, do José de Alencar, né? Escravista, reacionário, bababá, que tinha que ser cancelado. O José de Alencar tinha que ser cancelado. O Franklin não, porque o Cabeleira é um livro rebelde, intenso, né? E no prefácio do livro, ele reivindica a invenção da literatura do norte,
embora, na verdade, ele estivesse falando da literatura do Nordeste. Inclusive, abrindo parênteses, né? Tem canalhas, imbecis que dizem, ele não gosta do Nordeste, ele é contra o Nordeste. Tá bom, só. E é demais, né? Aí, esse livro, tu pode começar a ler ele. E bem nessa época, 1876, que saiu o livro, já estava em ação aquele que é considerado o precursor efetivo do cangaço, tal como a gente vai conhecê-lo, porque o Cabeleira era assim um individualista, ele não criou bem uma escola. Já o Jesuíno Calado, que passou para a história com o nome de Jesuíno Brilhante, esse sim, esse foi o cangaceiro primordial e começou a atuar entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba em 1870, bem mais ou menos na época do livro do Franklin, que é de 1876. Também tem um outro cara que é considerado pioneiro entre o Cabeleira e o Jesuíno Brilhante. Teve um outro cara que foi o Lucas Evangelista, que foi recentemente contratado pelo esse time nojento que é o Palmeiras. Não. É outro Lucas Evangelista que atuou ali em Feira de Santana, em 1828. E que alguns historiadores dizem que, na verdade, esse é o primeiro. Não, essa coisa de quem é o primeiro, né? A única coisa que se sabe com certeza é que o primeiro canal bom de história e que não se mete em política da internet é o canal Buenas Ideias. O resto, tudo há controvérsias sobre esse suposto pioneirismo, né? Mas, de qualquer modo, o último cangaceiro, a gente pode dizer que foi o Corisco, né? Inclusive, eu editei pela LPM o livro Vida e Mortes, o título já é maravilhoso, né? De Corisco, o Diabo Loiro. Vida e Mortes de Corisco, o Diabo Loiro, que acho que está fora de catálogo, que é quando realmente o cangaço acabou, em 1940, por determinação do Getúlio Vargas, cara. Porque daí mataram, acho que em 37, 38, o Lampião. Eu já fiz um episódio sobre o Lampião, que aliás acho que foi criticado por um mala, fazia tempo que eu não falava do mala, o Fordo, né, o jovem stalinista, ele é jovem e é stalinista, mas não é uma contradição entre termos, e aí parece que ele fez uns vídeos meus assim, acelerado, como se eu fosse assim, o cara mais louco do mundo, e que falasse muito louco, e que não tivesse sob controle, quando eu sempre tô no controle, cara. Eu fiz um episódio sobre o Lampião. Acho que não é um episódio extraordinário assim, mas é um episódio legal, né? Se o Robério gostou, para mim basta. Mas falando em marxistas, o cara é stalinista, marxista, jovem, o Fordo. Os dois dos melhores estudos sobre o cangaço no Brasil, esse canal é cultura, cara, esse canal é história, são Cangaceiros e Fanáticos, do Rui Facó. E é legal porque o Rui Facó de fato era um marxista, era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, teve ligado à Aliança Libertadora Nacional, a ALN, e escreveu em 1963, antes das trevas se debruçarem sobre o Brasil, esse clássico, Cangaceiros e Fanáticos. Meio desatualizado, assim, e tal, mas, cara, uma leitura interessante e estimulante. E quem também abordou sobre esse tema é o Eric Hobsbawm, que é considerado talvez o maior historiador do breve século XX, ele que usou a expressão breve século XX, e que, certa ocasião, me deu um autógrafo escrito assim, de um historiador para outro. O maior historiador vivo na época me deu esse autógrafo. E as pessoas me perguntam assim, você é historiador, Eduardo Bueno? Aí eu digo, sim, com Y, ou com I maiúsculo. Se bem que às vezes eu digo, não, eu não sou historiador. Mas não é essa a opinião do maior historiador vivo, o Eric Hobsbawm. Que é, não sei se é stalinista, mas é bem de esquerda, é marxista. Viu, Fordo? E aí, tá, deu pra esse cara enterrar. Tá enterrado em cova rasa o Fordo. Os livros do Eric Hobsbawm sobre o tema, eu também te recomendo, cara. Um deles se chama Rebeldes Primitivos, né, que foi de 1959, um ano depois do nascimento de Eduardo Bueno, mas não sei se é escrito em homenagem a mim. E o outro é Bandidos, que belo nome, hein? Bandidos, que é de 1969. Os dois foram publicados no Brasil, os dois são uma leitura bem estimulante, os dois interpretam o que ele definiu como banditismo social, né? Ele achava que esses caras eram assim, sei lá, o Robin Hood do sertão, de outros lugares, do México e tal,
que por pressões sociais, pela injustiça de uma sociedade coronelista, patrimonialista, canalha, escrota, excludente, como é a sociedade brasileira, e especialmente do Nordeste brasileiro, esses caras se revoltaram genuinamente, seriam quase que revolucionários. É uma tese que às vezes se esborou em alguns sentidos, né? Essa coisa aí de marxista, mas ao mesmo tempo é muito bom de ler, faz muito sentido em muitos aspectos. Eu te recomendo. Encerramos a questão do cangaço tradicional, até porque o Corisco morreu em 1940, pum. Só que daí, cara, surge o chamado novo cangaço, ou cangaço novo. Cangaço Novo é o nome de uma série, né, da Amazon, sei lá, que acho que eles não quiseram pagar os direitos pro nome Novo Cangaço, né, também chamado de neo-cangaço, que se inicia quando e como? Ora, cara, tu não sabe? Ele tem, esse sim tem um pai fundador, que é o José Valdetário, olha o nome do cara, José Valdetário Benevides Carneiro. José Valdetário, que de otário não tinha nada, que é um cara nascido, eu acho que na Paraíba, ou no Rio Grande do Norte, dá no mesmo. E que, inclusive, durante os primeiros 7 anos da vida dele, andou vestido de São Francisco de Assis, porque a mãe dele fez uma promessa para ele se livrar de uma doença, e o pior é que eu conheço uma pessoa aqui de Porto Alegre muito famosa, que aqui em Porto Alegre, nos anos 40, era primo da minha mãe, também andou vestido de São Francisco de Assis, com batina marrom, daquelas de tecido grosso, com o cordãozinho aqui e sandália franciscana, sem cortar o cabelo, promessa feita pela mãe do Valdetário. Valdetário é bravo, né? Mas é que ele é da família Benevides Carneiro, e esse cara, no final dos anos 90, inventou o novo cangaço. E também tinha uma questão de vingança e justiça social, um viés, pelo menos, disso, né? Porque ele começou isso por vingança. E em Macau, lá na China, em Macau, no Rio Grande do Norte, ele fez o primeiro grande assalto. Ele fez outros, ele começou no final dos anos 90, mas em 4 de junho de 2002, ele realizou um assalto em Macau, na qual ele assaltou, com o bando dele, 3 bancos ao mesmo tempo, a Caixa Econômica Federal, logo a Caixa, da qual eu sou biógrafo, ô Valdetário, mas tu é um otário mesmo, a Caixa é um banco social, a Caixa surgiu em 1861 para ser o cofre seguro das classes menos favorecidas, então tu vai lá e assalta o Banco do Brasil, que defendeu a escravidão no Brasil até 1888, o Banco do Brasil é responsável pela manutenção da escravidão no Brasil, e assaltou o Banco do Nordeste, que também tem que ser assaltado, porque afinal, como disse o Bertolt Brecht, qual a diferença entre assaltar um banco e fundar um banco? Banco do Nordeste tem que ser assaltado. Cara, é difícil fazer essa piada, porque depois a gente vai chegar naquele grande assalto de Criciúma, em dezembro de 2020, quando um amigo meu, falecido Davi Coimbra, fez essa piada no programa Timeline da Rádio Gaúcha e queriam cancelar 5 patrocinador de bosta. Quem é que precisa patrocinador? Um biscoito horroroso. Saíram do programa. Depois voltaram rastejando. Um amigo meu, Felipe, da Gruppen, do grupo Gruppen, que faz segurança de computador, foi o único que se manteve. Porque o Davi Coimbra fez uma piada que teve um lado infeliz, mas ele tinha morado em Criciúma, tal, papapá, e ele falou isso do Brecht. Qual é a diferença entre assaltar um banco e fundar um banco? Mas é óbvio que foi uma piada infeliz, porque o assalto em Criciúma teve 40 pessoas, o bando era de 40 pessoas em dezembro de 2020. Mas estou me antecipando. Primeiro vamos falar do assalto de junho de 2002 do Valdetário, quando ele foi a Macau, que era uma cidade onde tem muitas salinas, né? Uma cidade muito salgada, onde o sal do Rio Grande do Norte gera bastante dinheiro e também sofrimento e também condições análogas à escravidão dos trabalhadores, tal, isso é outro assunto. E ele roubou 3 bancos. O Valdetário acabou sendo morto e se supõe que o programa, que aquele programa Galinha Direta,
Lembra? O Cacete Planeta fazia o Galinha Direta. Mas não, nesse caso foi o verdadeiro Linha Direta da TV Globo, sempre prestando um serviço ao Brasil, a TV Globo, maravilhosa, a TV Globo. Quem não ama a TV Globo? Botão de quem ama a TV Globo, a ponte aqui. Com o Domingos Meirelles, né? O Pedro Bial também depois fez o programa Renascer. Domingos Meirelles, que inclusive escreveu um belíssimo livro sobre a Coluna Prestes, né? Acho que se chama Noite das Fogueiras Eternas, uma coisa assim, um calhamaço. E bom, porque a Coluna Prestes ainda por cima se vinculou ao Lampião. Viu, Fordo? Eu queria brigar mais no pé desse cara, mas ele não merece. Sabe, ele botou uns vídeos meus acelerados, assim, como se eu fosse um cara demoníaco que falasse muito rápido, que tivesse cheirado, mas eu não cheiro, eu só fumo. Aí eu... Como eu me amo? Não, eu não me amo. Eu me venero. O programa Linha Direta, que teria cunhado o termo cangaço novo. E era o programa sobre o Valdetário. É isso aí. E aí, esse cangaço novo, tu sabe o que é? Os caras com aquela caminhonete Hilux, né? Aliás, ninguém vai processar a Toyota, porque o Hamas usa caminhonete Hilux, os grupos terroristas da Líbia usam, aquela porra do Talibã usa umas caminhonetes Hilux com metralhadora, assim, essas por cima, né? As caminhonetes do novo cangaço, as armas estão dentro, né? E os caras começaram a assaltar. Assaltaram em Botucatu em julho de 2020, 3 bancos ao mesmo tempo. Assaltaram em Criciúma, como já falei, em dezembro de 2020, 40 homens fizeram escudos humanos. Foi uma coisa horrorosa. O Davi Coimbra fez uma piada que, em certo sentido, fazia sentido, mas daí pegou mal. E os cagalhões dos patrocinadores saíram, depois voltaram rastejando. Patrocinador é que tem que comer na mão do patrocinado, e não o contrário. Isso aí, tô falando sério. Depois eu devia dar o nome desses patrocinador cagalhão, que para que o Davi Coimbra fosse demitido, saíram do programa, e o programa continuou. Daí um assalto em Araçatuba, em agosto de 2021, também assaltaram 3 bancos. E daí, né, cara, no dia 31 de outubro de 2021, a Polícia Federal, eu acho, descobriu um esquema lá em Varginha e mataram 26 pessoas, dentre elas o ET de Varginha, aquele que tinha se refugiado no zoológico. Já viu um episódio maravilhoso sobre o ET de Varginha? Vai lá ver! Esse canal é cultura! Cara, esse canal é maravilhoso mesmo, é impressionante, né? Como eu queria vir andando na rua e do outro lado vinha o Eduardo Bueno. Eu dizia, Eduardo Bueno, eu amo o teu canal. Nossa, quando eu não tomo um remedinho, ficam assim os episódios. 26 pessoas, a polícia, ó, ratatatá. Não sei se foi o Derrite, a polícia assassina do Tarcísio. Cara, esse Tarcísio é repugnante, né, cara? Que sujeito, o cara de areia mijada. Tu viu ele domingo, naquele flop, que foi o ato deles lá em Copacabana? Anistia, bababá. Esse Tarcísio é de vomitar, né? Aquele que manda matar, que botou o Derrite para matar na Baixada Santista. Porque, claro, quem defende bandido são esses direitos humanos para bandido, é a coisa da esquerdalha, né? Esquerdalha. Foi terrível lá, cara, foi terrível lá em Varginha. 26 pessoas mortas, nunca deram muita explicação. Era tudo bandido. Tudo bem. Só que aí foi um turning point mesmo, né, cara? Porque o tal novo cangaço evoluiu. E virou agora o quê? O cangaço digital. Nunca se soube quem é que estava realmente por trás do novo cangaço, que agora é velho. De início se supôs que fosse o PCC, né? O primeiro comando da capital. Porque tu sabe, né? Alguma coisa organizada tinha que ter no Brasil. Tem, é o crime organizado, né? Além do crime organizado instalado lá no Congresso Nacional, né? Mas esse é outro. Aí se dizia que era o PCC, mas parece que o PCC só financiava. Quem fazia eram os primos ou irmãos do PCC. O fato é que o novo cangaço, o novíssimo, o neonovíssimo cangaço, que é o tal cangaço digital, é muito mais limpo. Não tem escudo humano, os escudos humanos. Não entra de Hilux
aterrorizando cidades do interior. Não, cara, é tudo límpido pela internet. O cangaço digital, se tu não sabe, são esses novos e crescentes golpes dados pela internet, que um monte de trouxa cai e que causaram prejuízos, teriam girado 10 bilhões de reais no ano passado, no ano de 2024. Quase 1 bilhão de reais por mês de prejuízo. Fora os 5 bilhões de reais que a Febraban diz que os bancos investiram em segurança. Mas não adianta o banco ter segurança se tem um otário, um trouxa que atende o telefone ali do lado, né? Então eu vou te contar duas histórias do novo do cangaço digital. São duas pessoas ligadas a mim que eu vou poupá-las e não vou dizer o nome. Uma dessas pessoas, muito próxima a mim, recebeu, os caras fizeram uma pesquisa sobre a vida dela, descobriram o nome das filhas dela, tal, papapá, e aí ligaram: fulana, sim, estou aqui com a tua filha presa. Não, mas a minha filha tá aqui, disseram o nome dela, tá aqui do meu lado. Não, então é a outra. Não, mas disseram o nome da outra. Não, mas a outra também tá aqui do meu lado. Mas nós estamos com alguém preso aqui. Ah, é? Sim. Então deve ser o namorado da minha filha. Ainda trocou o gênero da criatura. E eles disseram: sim, é o namorado. Daí devem ter pego o dublê, né? Porque eles têm sempre um dublê. Depois eu vou te explicar como é que o advogado me explicou que isso... o advogado não, o delegado, o jovem delegado, né? Porque esse canal aqui está sempre pronto a criticar a polícia, mas está sempre pronto a elogiar a polícia quando ela merece também. Polícia Civil, Polícia Federal, até Polícia Militar. Obviamente tem gente decente nessas polícias. Pessoas que sentem a aptidão, a devoção, tem uma palavra melhor que me escapou, aquilo que padre tem, né, que vai ser policial, um policial digno, um policial decente, um policial incorruptível. E eu falei com esse jovem delegado especializado em crimes eletrônicos e fui lá falar com ele, porque daí essa pessoa muito ligada a mim estava: então o que eu tenho que fazer para não matarem o namorado da minha filha, em vez de mandar matar o namorado da filha? Que era um mala, mas era legal. 5 mil. E ela depositou 5 mil para os caras, há 10 anos atrás. E ela nem tinha esses 5 mil. Aí eu fiquei sabendo do caso, fui lá falar com o tal, liguei para 0 Hora, no jornal, papapá. E aí, quem é que... o delegado X. Fui lá falar com o delegado X me conhecia, papapá. Eu disse: tá, e aí? O cara disse: perdeu, porque eles criam a conta, recebem o depósito, fecham a conta. E eu disse: e como é que acontece isso? Olha, isso tudo acontece de dentro de Bangu 3, onde um novo prisioneiro chega, é posto numa cela comandada pelo PCC, por uma facção dessa qualquer, e recebe um roteiro que ele tem que decorar, e um telefone, sim, um telefone dentro de Bangu 3, e tem que ligar para o número X de pessoas, tem uma meta, tipo assim, vendedor de seguro, tem uma meta, ele tem que ligar e tem que conseguir que algum trouxa, tem 3 trouxas por ano, por dia, ele tem que conseguir ali, senão ele leva porrada. E aí ele já tem o roteiro, já tem um ator coadjuvante. Eu fico pensando, por que isso não acontece comigo, que eu pagaria pelo couvert artístico, se o roteiro fosse bom. Mas nunca aconteceu comigo. Aliás, nunca aconteceu comigo também o que aconteceu com a Ingrid Guimarães naquela bosta daquela companhia aérea, aquele horror chamado American, só podia chamar American Airlines. Lembra que tiraram a mina? Eu fico pensando, por que não acontece comigo? Eu queria ver aquele voo sair, se me tirassem do meu lugar, viu, American Airlines, mas eu não vou para uma companhia de bosta que nem vocês. E aliás, se quiserem patrocinar o canal Buenas Ideias, nós aceitamos, mas não falaremos bem de vocês. Aí o cara me disse: olha, perdeu, entrou na conta, já era, e acontece assim. Se eu tivesse recebido essa ligação, eu teria agido que nem outro conhecido. Eu tenho um cara bem próximo também na minha família, que estava caminhando essa coisa odiosa que virou o Parcão, junto com um amigo, 2 idosos mesmo, mais de 80. E aí toca o telefone do idoso do lado, amigo do meu idoso. E aí o cara atende e diz assim: sequestramos o seu filho. E o cara: o Josué? Porque as pessoas dizem o nome, né? Dizem o nome. O Josué? É, o Josué. Nós queremos 50 mil reais para libertar o Josué. Aí o cara: não, fala sério, vocês estão com o Josué preso aí? Sim, estamos. Então é o seguinte, vamos negociar. Não tem negociação, 50 mil. Não, vamos negociar. Eu te ofereço 300 mil para tu matar o Josué.
pra tu matar o Josué. Porque esse guri é meu filho mais velho, só dá problema, tá usando crack, já roubou a Eletrola. Eletrola é bom, né? Não vê o noticioso. Noticioso também. Mata o Josué. O senhor tá brincando? Não, não tô brincando. O senhor que não tá vendo a abertura que eu tô lhe dando para um novo negócio. Mata o Josué. Por quê? Porque claro que o cara não tinha filho. Acho que nem filha, nem filho, nem filha, nem nada. Não tinha, ninguém tinha herdado o legado da miséria dele, que nem disse o Machado de Assis. E aí ele pegou total no pé do cara, né? E aí ficou negociando para pagar 300 mil reais, mas tinha que mandar a orelha, os dedos do suposto Josué que não existia. Então por que eles não ligam para mim? Por que a American Airlines não me tira de um voo, né? E aí ele negociando, daí o cara desligou. Mas coitado do cara, deve ter apanhado na cela dele, né? Então, cara, o que eu vou te dizer? A culpa é de quem? A culpa é do Elon Musk, a culpa é do Mark Zuckerberg, a culpa é do Steve Jobs, que já está ardendo lá no inferno, que inventaram esse aparelho diabólico, né? E aí tu fica pensando, pô, o Brasil é um país de empreendedorismo, é um país muito empreendedor, né? Os bandidos ficam criando abrindo novos portais de negócio. E se cobrasse imposto desses 10 bilhões, hein? Se o crime organizado pudesse fazer parte do sistema financeiro? E se o cara que cai no golpe merece cair no golpe, ainda tinha que pagar uma taxa para o governo porque caiu no golpe? É óbvio que é um deboche, é óbvio que tem muitos idosos que caem nesse golpe. Tem o golpe agora do falso advogado. Mas vem cá, falso advogado? Não, todos não são, com exceção do meu, que trabalha muito, não são falsos advogados, né? Então os caras estão sempre nessa batida aí, né, cara? Alucinante. E eles não fazem jus à tradição mítica, heróica, Robin Hoodiana, do Lampião, do Corisco. Isso que eu nem falei da Anésia Calçu. Anésia Calçu, 1910, a primeira mulher cangaceira. Um dia eu vou fazer um episódio só sobre a Maria Bonita, a mulher do Corisco, e a Dadá, né, a mulher do Corisco, a Dadá, e a Anésia Calçu. Se esse episódio passar de 100 mil, eu faço um episódio sobre as mulheres cangaceiras. Mas tu tem que compartilhar, tu tem que assinar o sininho, tu tem que acionar o YouTube, para esta porra passar de 100 mil, que é o único jeito que eu ganho dinheiro com todo esse meu conhecimento. Meu conhecimento está à venda. Eu faço um episódio sobre as mulheres do cangaço, que é maravilhoso. Tá, era isso que eu ia falar, né? Cangaço original, neocangaço, cangaço digital. Qual será o próximo cangaço virtual, né? E tô com a camiseta do Bob Dylan, que botou aqui os cavaleiros russos, quase parecidos com os cavaleiros teutônicos, que invadiram a Ucrânia em 1800 e tanto, e o Bob Dylan, em plena invasão da Ucrânia, fez uma turnê cujo símbolo era essa camiseta aqui. Nossa! E agora tu imagina, se além de conhecer o Lupicínio Rodrigues, como eu falei no meu episódio sobre o Bob Dylan, vai lá ver, além de conhecer a obra do Lupicínio Rodrigues, além de conhecer a obra de Elis Regina, o Bob Dylan também conhecesse o Lampião, também tivesse lido o Cabeleira, que tu pode ler, também soubesse da história do Jesuíno Brilhante, hein? Imagina que músicas com as quais o Bob Dylan não nos brindaria. Não que a música brasileira, o cancioneiro brasileiro, a literatura de cordel brasileira, até a literatura de quadrinhos brasileira e estrangeira não tenha feito um cântico ao cangaço. Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Antônio das Mortes, tal. O cangaço já foi cantado em prosa e verso. Está na hora agora de fazer um trabalho digital e virtual sobre o legado do cangaço. Vai lá ver o cangaço na literatura do Robério, não vai lá ver o Stalitin e fica aqui dando audiência e prestígio para o maravilhoso canal Buenas Ideias. Senão eu vou te ligar e vou te dar um golpe.
e tu, como é trouxa, vai cair. Tu já tá caindo no meu golpe faz tempo. Falou, é isso aí, tchau.